Capítulo 6. O Poço de Maule. Depois de tomar o chá bem cedo, a roceirinha foi para o quintal. Esse quintal era, antes, bem grande, mas a sua superfície se achava agora bem reduzida, contida em parte por altas cercas de pau e em parte pelo fundo das casas situadas em outra rua. Em seu centro, havia um espaço coberto de relva, cercando uma construção arruinada, mas a qual ainda haviam sobrado restos suficientes para mostrar que se tratava de um pavilhão rústico. Uma trepadeira estava começando a subir por aquela ruína, mas ainda iria demorar muito para cobrir o telhado com o seu verde manto. 3 das 7 torres davam de frente ou de lado, com um aspecto sombriamente solene, para o quintal. O solo negro e fértil se alimentara com as ruínas de um longo período, tais como folhas caídas, pétalas de flores, hastes de frutos podres de plantas abandonadas ou nascidas espontaneamente, mais úteis depois de mortas do que tinham sido quando crescendo à luz do sol. Aqueles longos anos de abandono naturalmente teriam de se manifestar pela luxuriante irrupção de ervas daninhas, símbolo dos vícios transmitidos na sociedade, sempre dispostas a crescer nas moradas humanas. Phoebe notou, no entanto, que a sua expansão fora detida por um trabalho cuidadoso, realizado diária e sistematicamente naquele quintal. Era evidente que o pé de rosas brancas fora apoiado de novo na parede da casa depois do começo da estação, e uma pereira e 3 ameixeiras, que, com exceção de algumas groselheiras, constituíam as únicas plantas frutíferas ali existentes, traziam marcas de terem sido podadas recentemente, com a eliminação de galhos defeituosos ou supérfluos. Havia algumas espécies de plantas de jardim, plantadas ou nascidas há muito tempo, que, se não se encontravam em pleno florescimento, tinham sido cuidadosamente tratadas com a eliminação dos parasitas, como se alguma pessoa, ou por amor às plantas, ou por simples curiosidade, estivesse se esforçando para torná-las tão perfeitas quanto poderiam ser. O resto do quintal era ocupado por uma horta, com um bem selecionado conjunto de legumes e verdura, sem apreciável estado de desenvolvimento. Pés de abóbora quase apresentando já seus frutos dourados, pés de pepino, com a sua tendência de se espalharem para longe, 2 ou 3 filas de pés de vagem, e muitos outros mal saindo da terra, tomateiros ocupando um lugar tão bem protegido e tão bem ensolarado que as plantas já estavam enormes e prometiam uma abundante colheita. Phoebe ficou imaginando quem teria cuidado daquela horta com tanto carinho, plantando e conservando as plantas em bom estado. Sem dúvida alguma, não fora sua prima Hepzibah, que não tinha gosto nem disposição para a ocupação de cultivar flores, mais adequadas damas de qualidade. Com os seus hábitos de reclusão e sua tendência de se enfurnar dentro de casa, dificilmente teria saído ao ar livre para cortar ervas daninhas, se plantar abobreiras e pés de vagem. Em seu primeiro dia de completo afastamento das coisas rurais, Phoebe encontrou um inesperado deleite junto daquele relvado e daquelas folhagens, das flores aristocráticas, das plebeias hortaliças. Os olhos celestes pareciam estar olhando para baixo, satisfeitos por perceberem que a natureza, em todas as outras partes vencida e expulsa da poeirenta cidade, ali conseguirá conservar um refúgio. O lugar adquirira um ar pitoresco um tanto selvagem e, no entanto, muito agradável, pelo fato de um casal de tordos ter construído sua nina pereira e se mostrar alegre e ruidoso no escuro labirinto das ramagens. Também abelhas, era curioso constatar, tinham achado que valia a pena esvoaçarem por ali de um lado para outro, vindas talvez colmeias situadas em fazendas a milhas de distância. Quantas viagens aéreas podiam ter feito em busca de mel ou carregadas de mel, entre o amanhecer e o anoitecer. No entanto, embora já fosse tão tarde, ainda se ouvia um agradável zumbido em 1 ou 2 flores de abobreira, dentro de cujas profundidades ainda havia abelhas entregues ao seu doce trabalho. Havia outra coisa no quintal que a natureza podia lisamente reclamar como sua propriedade inalienável, por mais que o homem fizesse para reclamá-la. Era uma fonte, em torno da qual havia um círculo de velhas pedras cobertas de lodo e cujo leito estava pavimentado com o que parecia ser uma espécie de mosaico, feito de pedrinhas de colorações variadas. O movimento da água, correndo ligeiramente agitada em seu empuxo de baixo para cima, executava um trabalho mágico com aquelas pedrinhas multicoloridas, produzindo uma contínua e oscilante aparição de singulares figuras, que desapareciam muito depressa para que pudessem ser definidas. Dali, transbordando e ultrapassando o círculo das pedras lodosas, a água corria, passando por debaixo da cerca, através de um rego que não merecia o nome de canal.
Não devemos nos esquecer de mencionar um galinheiro de veneranda antiguidade que se via no canto mais afastado do quintal, não muito longe da fonte. Só continha agora Chantecler, suas 2 esposas e um frango solitário. Todos os 4 eram exemplares por o sangue de uma raça que fora transmitida hereditariamente como patrimônio da família Pichon, e que, segundo se dizia, alcançara seu primórdio do tamanho de um peru, juntamente com uma carne saborosa, digna da mesa de um príncipe. Como prova da autenticidade daquela fama legendária, Hepzibah poderia ter exibido a casca de um ovo enorme de que Avestro algum precisaria ter vergonha. Por maiores, porém, que tivessem sido, agora as galinhas não eram muito maiores do que pombos e davam uma esquisita impressão de tristeza, de desânimo, com os seus movimentos lerdos, seu cacarejar fraco e desentoado. Era evidente que a raça havia degenerado, como acontece com muitas estirpes de nobres, devido aos rigorosos esforços para ser mantida pura. As galinhas continuavam vivas, é verdade, e, de vez em quando, botavam um ovo e chocavam um pinto, não porque isso lhes desse prazer algum, mas porque o mundo não podia ignorar que existia uma tão admirável raça de galináceos. A marca característica daquelas galinhas era a crista, de tamanho lamentavelmente degenerado naqueles dias, mas tão estranha e diabolicamente semelhante à touca de Hepzibah que Febe, com remorso, mas inevitavelmente, foi levada a imaginar uma semelhança geral entre aqueles desamparados bípedes e a sua respeitável parenta. A jovem correu para casa, a fim de ajuntar migalhas de pão e restos de outros alimentos para saciar o apetite das aves. Voltando, chamou-as como se costuma chamar galinha, e elas pareceram entender. O frango passou entre as estacas do galinheiro e correu para perto da moça, demonstrando certa agilidade, enquanto Chantecler e as damas de sua corte olhavam-na de esguelha e depois cacarejavam entre si, como que dando suas abalizadas opiniões a respeito do caráter de Febe. O seu aspecto era tão solene e tão vetusto que dava a ideia de que eles não somente eram descendentes de uma raça outrora exaltada, mas tinham existido, em sua capacidade individual, desde que surgiu a Casa das 7 Torres e estavam, de certo modo, envolvidos com seu destino. Constituíam uma espécie de espírito tutelar e, embora com asas e penas, bem diferentes da maioria dos outros anjos da guarda. «Venha cá, franguinho!» exclamou Febe. «Tenho umas coisas gostosas para você.» Ouvindo isso, o frango, embora quase tão venerável no aspecto quanto sua mãe, dotado, na verdade, de toda a vetustez o progenitores em miniatura, teve agilidade suficiente para dar um pequeno voo e pousar no ombro de Febe. Este franguinho lhe prestou uma grande homenagem, disse uma voz atrás da moça. Virando-se sem demora, ela ficou surpresa ao ver um rapaz, que tivera acesso ao quintal por uma porta aberta em uma torre diferente daquela por onde ela viera. Estava com uma enxada. Enquanto Febe ficará dentro de casa procurando alimento para as galinhas, ele estiver ocupado em colocar mais terra nas raízes dos tomateiros. Realmente o frango a está tratando como se fosse uma velha conhecida, continuou o moço, com um sorriso que tornava o seu rosto mais simpático do que parecerá à primeira vista. Também aquelas venerandas personagens do galinheiro parecem muito bem dispostas. É muita sorte sua gozar tão cedo da boa vontade delas. Elas me conhecem há muito mais tempo, mas nunca me honraram com a sua familiaridade, embora não se passe um só dia sem que eu lhes traga que comer. Sem dúvida, senhorita Hepzibah relacionará esse fato com as suas outras tradições e deduzirá que estas aves sabem que estão tratando com uma Pichon. O segredo, replicou Febe, sorrindo, é que eu aprendi a conversar com frangos e galinhas. Ah! Exclamou o moço. Mas estas galinhas, de linhagem aristocrática, não compreenderiam a linguagem vulgar de uma galinha comum. Na minha opinião, e garanto que também na opinião de senhorita Hepzibah, elas reconheceram o tom da família. Não é uma Pichon? Eu me chamo Febe Pichon, respondeu a moça com alguma reserva, pois estava certa de que o rapaz só podia ser o tal hóspede cujo desapreço pela lei, revelado pela solteirona, a havia assustado. Não sabia que o quintal da prima Hepzibah se achava entregue aos cuidados de outra pessoa. Está. Sim, disse-o grave. Eu cavo, capino e podo nesta velha terra preta para refrescar um tanto as ideias com o pouco de natureza e simplicidade que nela foi deixado, depois que, durante tanto tempo, os homens aqui plantaram e colheram. Trabalho na terra como passatempo. Minha ocupação mais séria, se assim se pode dizer, é com o material mais leve. Em resumo,
Tiro retratos com a luz solar. E, para não ficar muito ofuscado com a minha profissão, consegui que senhorita Hepzibah me deixasse morar em uma destas escuras torres. É como pôr uma venda em um dos olhos, por assim dizer. Mas não gostaria de ver um exemplar de minhas produções? Uma figura em daguerreótipo, está querendo dizer? Redarguiu a jovem, com menos reserva, pois, apesar do preconceito, a sua juventude ansiava para se encontrar com a dele. Não gosto muito de imagens desse tipo. São muito duras, muito rígidas. Além disso, afastam-se dos olhos e tentam fugir inteiramente. Sabem que têm um aspecto pouco amável e detestam que a gente as veja. Portanto, se me permite, disse o artista, encarando Phoebe, gostaria de verificar se o daguerreótipo pode imprimir feições desagradáveis a um rosto perfeitamente amável. Mas concordo que há verdade no que diz. A maior parte dos retratos que tiro mostram uma fisionomia desagradável, mas acho que o único motivo é o fato de acontecer o mesmo com o original. Há uma percepção maravilhosa na larga e simples luz solar do céu. Embora lhe atribuamos apenas a capacidade de retratar a mera superfície, na realidade ela revela o caráter secreto, de uma maneira qual o pintor algum jamais se aventurou ou sequer pôde perceber. Pelo menos, não a lisonje minha humilde expressão artística. Há uma imagem que tirei repetidas vezes, mas nunca com melhor resultado. No entanto, aos olhos comuns, o original apresenta uma expressão de todo diferente. Eu gostaria muito de saber a sua opinião a respeito. E, assim dizendo, o rapaz mostrou uma miniatura, em uma caixinha de marroquim. Phoebe apenas lhe lançou um olhar e devolveu-a. Conheço este rosto, disse. De fato, o seu olhar severo me seguiu durante todo o dia. É meu antepassado puritano, o retrato que se encontra na sala de visitas. É verdade que o senhor encontrou um meio de copiar o retrato sem o solidéu de veludo preto e a barba grisalha, e ainda o meteu em um terno moderno e com uma gravata de cetim, em vez de seu manto e sua faixa. Não acho que o retoque o melhorou. A senhorita teria notado outras diferenças se tivesse olhado durante algum tempo mais, retrucou o grave rindo, embora aparentemente chocado. Posso lhe assegurar que esta é uma fisionomia moderna e de alguém que a senhorita vai muito provavelmente conhecer. O que é importante é que o original apresenta aos olhos do mundo e, como posso afirmar, aos olhos de seus amigos mais íntimos, uma fisionomia simpaticíssima, refletindo benevolência, bom coração, bom humor e outras louváveis qualidades desse gênero. O sol, como viu, conta uma história de todo diferente e não se afastou dela depois de meia dúzia de tentativas de minha parte. Aqui, temos o homem, fingido, astucioso, prepotente, acima de tudo, frio como gelo. Veja o seu olhar. Gostaria de ficar à sua mercê? E a boca é capaz de sorrir? E, no entanto, se pudesse ver o sorriso amável do original. E o fato é tanto mais lamentável quanto ele é uma personalidade pública de certa importância, e a imagem se destinava a ser gravada. Está bem, disse Phoebe, virando o rosto. Não quero ver mais. Sem dúvida, se parece muito com o velho retrato. Mas minha prima Hepzibah tem um outro retrato, uma miniatura. Se o original ainda se encontra no mundo, acho que ele poderia desafiar o sol a fazê-lo parecer mau e prepotente. Quer dizer que viu aquele retrato? Exclamou o artista, visivelmente interessado, e muito. Eu nunca vi, mas tenho muita vontade de ver. E a impressão é favorável. Então, nunca vi uma fisionomia mais doce, disse Phoebe. Parece até que é delicada demais para um homem. Nada de feroz em seus olhos? Prosseguiu o grave, com uma insistência que embaraçava Phoebe, do mesmo modo que a embaraçava a liberdade que ele tomava, depois de conhecê-la há tão pouco tempo. Nada havia de sombrio, de sinistro. Não poderia conceber o retratado como tendo sido culpado de um grande crime. Que tolice! Protestou Phoebe, um tanto impaciente. Como é que vamos conversar sobre um retrato que o senhor nunca viu? Está fazendo confusão. Um crime. Ora essa. Como é amigo de minha prima Hepzibah, pode pedir a ela para lhe mostrar o retrato. Eu gostaria ainda mais de ver o original, replicou o artista com frieza. Quanto ao seu caráter, não há necessidade de discutirmos os seus aspectos. Já foram julgados por um tribunal competente ou que pelo menos se considera competente. Mas fique. Não vá embora ainda. Por favor, quero lhe fazer uma proposta. Phoebe fizera menção de afastar-se, mas voltou,
com certa hesitação. Ainda não entenderá perfeitamente o comportamento daquele moço, embora, observando melhor, a sua principal característica parecesse ser a falta de cerimônia, e não a grosseria. Havia nele, também, uma estranha autoridade, pois parecia insinuar que aquele quintal era sua propriedade e não que ali se encontrasse por mera cortesia de Hepzibah. Se a senhorita concordasse, continuou o grave, seria um grande prazer para mim confiar aos seus cuidados estas flores e estes velhos e respeitáveis galináceos. Recém-chegada do campo, das ocupações ao ar livre, não tardará a sentir necessidade de um trabalho semelhante. O meu próprio setor não se situa muito entre as flores. Pode, portanto, podá-las tratar delas à vontade. E só pedirei algumas flores, de vez em quando, em troca dos honestos legumes e verduras com que pretendo enriquecer a mesa de senhorita Hepzibah. Assim, seremos colegas de trabalho, seguindo mais ou menos o sistema comunitário. Calada e bastante surpresa com a sua própria concordância, Phoebe tratou de capinar um canteiro de flores ao mesmo tempo que surgiam em sua mente 1000 cogitações a respeito daquele moço, do qual, inesperadamente, estava se aproximando tanto. Não podia dizer que simpatizava de todo com ele. Sentia-se perplexa diante da sua atitude, como se sentiria mesmo um observador mais experiente. Realmente, embora o tom de suas conversas fosse, em via de regra, cordial, a impressão que ele deixava no espírito da roceirinha era de gravidade, quase de severidade, atenuada apenas por sua juventude. Phoebe se rebelava, como se houvesse um certo magnetismo na natureza do artista, que se fazia sentir a seu respeito possivelmente de maneira inconsciente. Algum tempo depois, o crepúsculo, agravado pela sombra das árvores frutíferas e das casas vizinhas, escureceu o quintal. Já é tempo de parar de trabalhar, anunciou o grave. A última enxadada arrancou um pé de feijão. Boa noite, senhorita Phoebe Pishon. Quando estiver um dia bem claro, ponha uma destas rosas no cabelo e venha ao meu ateliê na rua do centro, que tratarei de apanhar o mais puro raio de sol e tirar um retrato da rosa e da moça da rosa. E, assim tendo dito, o rapaz voltou à sua torre solitária, mas, antes de entrar, olhou para trás e gritou para Phoebe, em um tom de voz um tanto zombeteiro, mas que, ao mesmo tempo, parecia denotar uma certa preocupação. Tenha o cuidado de não beber a água do poço de Mowley. Não beba daquela água nem lave o rosto com ela. O poço de Mowley, replicou Phoebe, é aquele rodeado de pedras cheias de lodo. Não pensei em beber daquela água. Mas por que não? Por quê? Respondeu o artista. Como a xícara de chá de uma velha, a água é enfeitiçada. Com essas palavras, ele desapareceu. E Phoebe, demorando-se por um momento, viu uma luz bruxuleante, depois, o foco mais firme de lampião em um dos cômodos da torre. Voltando à parte do casarão onde Hepzibah morava, encontrou a sala de visitas tão escura que nem pôde ver um pouco adiante. Teve, porém, a indistinta impressão de que o emaciado vulto da solteirona se achava sentado em uma das cadeiras de encosto reto, um pouco afastada da janela, através da qual uma fímbria de luz incidia sobre a descorada palidez do seu rosto. Quer que eu acenda um lampião, prima Hepzibah? Perguntou a jovem, aproximando-se. Faça-me esse favor, minha filha, respondeu Hepzibah. Mas ponha o lampião na mesa do corredor. Meus olhos são muito fracos e custa suportar a luz do lampião. Que instrumento é a voz humana? Como é sensível a todas as emoções da alma humana. No tom da voz de Hepzibah, naquele momento, havia como que uma rica profundidade e lentura, como se as palavras, por mais banais que fossem, tivessem mergulhado no fundo do seu coração. E, enquanto estava acendendo o lampião na cozinha, Phoebe teve a impressão de que a sua prima lhe falava de novo. Já vou agora mesmo, prima, gritou a moça. Estes fósforos, mal se acendem, se apagam logo. Em vez, porém, de uma resposta de Hepzibah, pareceu ouvir o murmúrio de uma voz desconhecida. Era, porém, algo de estranhamente indistinto, parecendo menos palavras articuladas do que um som informe, tal como seria uma expressão de sentimento e afinidade, e não do intelecto. Era tão vaga que a impressão ou eco que deixou no espírito de Phoebe foi a de irrealidade, e chegou à conclusão de que deveria ter confundido algum outro som com a voz humana, ou então que tudo não passará de mera fantasia sua. Deixando o lampião aceso no corredor, entrou na sala de visita. O vulto de Hepzibah,
Embora o seu contorno escuro se misturasse com a penumbra do crepúsculo, se achava menos imperfeitamente visível nas partes mais afastadas da sala. Porém, com as paredes tão mal adaptadas a refletirem a luz, a escuridão era a mesma de antes. Você falou comigo, minha prima? Perguntou Phoebe. Não, minha filha. Foi a resposta. Menos palavras do que antes, mas trazendo a mesma música misteriosa. Suave, melancólico, embora não doloroso, o tom de voz parecia vir das profundezas do coração de Hepzibah, imbuído de profunda emoção. Também havia nele um tremor, que, como todo sentimento forte, era elétrico, em parte se transmitiu a Phoebe. A jovem ficou calada por um momento. Como, porém, os seus sentidos se achavam muito aguçados, tomou consciência de uma respiração irregular em um canto escuro da sala. Além disso, a sua disposição física, ao mesmo tempo delicada e saudável, deu-lhe a percepção, atuando quase à maneira de um médium espírita, de que havia alguém ali perto. Querida prima, perguntou, vencendo uma indefinível relutância, não há outra pessoa nesta sala? Phoebe, minha filhinha, disse Hepzibah, depois de fazer uma pausa. Você se levantou muito cedo e esteve muito ocupada o dia todo. Por favor, vá se deitar. Deve estar muito precisada de repouso. Vou continuar sentada aqui mais um pouco, pensando na vida. É um costume que tenho desde antes de você nascer. E, tendo assim a dispensado, a solteirona levantou-se e aproximou-se de Phoebe, beijou-a e abraçou-a com força, com o coração batendo forte e tumultuosamente. Como surgiu tanto amor naquele desolado e velho coração, a ponto de transbordar de tal modo? Boa noite, prima, disse Phoebe, estranhamente afetada pelo comportamento de Hepzibah. Fico muito satisfeita, se você está começando a gostar de mim. Foi para o seu quarto, mas não adormeceu logo, e nem profundamente. Em um momento incerto da madrugada, e como se aquilo tivesse ocorrido entre as névoas de um sonho, percebeu passos subindo a escada pesadamente, mas não com força e decisão. A voz sussurrada de Hepzibah acompanhava os passos, e outra vez, em resposta à voz da prima, Phoebe ouviu um vago e estranho murmúrio que podia ser comparado à indistinta sombra da expressão humana.